Vamos lá, vamos dar início à nossa reunião magna, o nosso 38º ano, reunião de número 1581. E hoje nós vamos contar com a presença de Dr. Luiz Augusto Carvalho, que é formado pela Universidade Federal da Bahia, cardiologista pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, especialista em cardiologia, a pessoa que já é da casa, viu, Luiz? Você já não é mais novo aqui, então já é da casa. E vai nos brindar, né? Teve o privilégio de estar presente a esse, que hoje é o maior congresso de cardiologia do mundo, né? Depois que os americanos minguaram um pouco, e sobre os highlights, parte 2 do Congresso Europeu de Cardiologia. E aí, Luiz? A tela é toda sua, fique Muito à obrigado, vontade. professor, pela apresentação. Para mim é uma alegria muito grande compartilhar esses estudos aqui com vocês todos. Foi um congresso muito rico, né? Como a gente já vinha comentando aqui há pouco, então foi até difícil da gente selecionar quais estudos mereceriam estar na nossa reunião magna, né? Pensando aí no respeito ao tempo. Então, naturalmente, eu não vou conseguir me aprofundar em todos os detalhes de cada estudo, mas de antemão adianto que eu estou com os slides de todas as aulas apresentadas. Então, se alguém tiver interesse depois, eu posso mandar sem problema algum, posso mandar no grupo. E Rodrigo perguntou há pouco se a gente ia comentar algo sobre arritmia, para a gente se manter assim, em temas que tiveram mais estudos apresentados, né, ou estudos, digamos assim, que trouxeram maior repercussão. Eu acabei não trazendo aqui os estudos sobre arritmia hoje, tá? Mas, ao final da apresentação, se na discussão os senhores julgarem pertinente aí a gente discutir, vai ser um prazer, porque inclusive eu quero saber a opinião deles sobre alguns dos estudos. Deixa eu só compartilhar a tela aqui para a gente já começar. Conseguem ver minha tela? Agora sim, Luiz, Sim. tudo bem. Consegue ver bem. Perfeito. Então Tá vamos lá, tudo pessoal. ok, viu? Tudo em ordem. Perfeito. Então vamos lá. Eu vou começar direto ao ponto pelo estudo que, para mim, foi o ponto alto do Congresso, porque tem um grande potencial para mudar nossa prática, e é de um assunto de muito interesse da cardiologia nos últimos anos, que é a redução do tempo de dupla antiagregação plaquetária após síndromes coronarianas agudas. Então, pessoal, eu estou falando do estudo Target First, tá? Que traz como background que os stents farmacológicos de primeira geração reduziram a estenose em comparação à angioplastia apenas com balão, mas se associaram ali em estudos iniciais a um risco aumentado de trombose tardia, sendo recomendada, portanto, a dupla antiagregação plaquetária por um ano na síndrome coronariana aguda. Os senhores vão ver que nessa primeira parte da nossa apresentação eu vou abordar todos os estudos que se debruçaram sobre esse assunto. Serão 6 estudos e todos eles compartilham aí de alguma forma o mesmo background de tentar equilibrar risco isquêmico com risco hemorrágico em pacientes que utilizam antiagregantes. Mas a gente sabe que os novos stents, por serem mais biocompatíveis e menos associados à trombose, despertaram aí o interesse em períodos mais curtos de DAPT, né? E nenhum estudo especificamente testou a abreviação da dupla antiagregação plaquetária em pacientes de baixo risco. Por baixo risco, os senhores vão entender que são aqueles pacientes sem lesões de bifurcação, sem oclusões crônicas, sem lesão de tronco de coronária esquerda, com a revascularização completa. Então, qual foi o desenho do estudo? Deixa eu pegar aqui meu pointer, porque ele vai ser muito importante ao longo da nossa conversa. Vou pegar um maiorzinho aqui, está pequeno.
computador a laser. Então, foi um estudo aberto, um ensaio clínico randomizado aberto, né, que incluiu pacientes com infarto do miocárdio, né, e baixo risco isquêmico tratados com angioplastia, um N aí de 2.200. O stent utilizado foi esse stent mais moderno, né, que tem um polímero ali apenas na região abdominal, ou seja, aquela que fica em contato com o vaso, e o fármaco utilizado nesse stent é o sirolimus. Esses pacientes, então, foram randomizados para uma terapia antiplaquetária simples após um mês do evento. Então, um mês de dupla antiagregação plaquetária. Após um mês, eles são randomizados para terapia antiplaquetária com um inibidor potente de P2Y12, e nesse estudo especificamente, o fármaco mais utilizado foi o ticagrelor, ou para utilização de DAPT por um ano. Desfecho primário, desfechos cardiovasculares líquidos, ou seja, incluindo ali sangramento, o famoso NACE, com um objetivo de não inferioridade ao longo do período de um ano, e o desfecho secundário, sangramento, BARC 2, 3 ou 5, relevantes aí no contexto do nosso estudo. Então, dentre os critérios de inclusão, foram pacientes com ou sem supra, com, no máximo, 3 lesões, né, de um comprimento aí até 80 milímetros, ou seja, pacientes aí classificados como de mais baixo risco. Eu não vou me ater a todos os detalhes, porque a gente tem bastante assunto para discutir hoje. Pacientes que foram submetidos à revascularização completa de todas as lesões significativas, né, e foi recomendada a avaliação fisiológica naqueles pacientes com lesões intermediárias. Excluídos, observem os senhores, pacientes anticoagulados cronicamente ou com anatomia mais complexa, lesão de bifurcação, oclusão total crônica, lesão de tronco, pacientes com reestenose ou trombose de stent ou com muita calcificação. Então, o desfecho primário foi composto de morte por todas as causas, infarto do miocárdio, trombose de stent, AVC ou sangramento maior, 11 meses após a randomização. Enquanto o desfecho secundário foi o de sangramento, BARC 2, 3 ou 5, ou seja, sangramentos clinicamente relevantes que causam queda de hemoglobina, necessitam de transfusão de sangue ou evoluem para óbito, após 11 meses da randomização, completando aquele período ali de um ano após síndrome coronariana aguda. Observem, senhores, que os homens foram a maior parte, né, da amostra, 23%, né, cerca de 20% de mulheres aí entre os grupos, uma pequena porcentagem de pacientes diabéticos, cerca de 14% entre ambos os grupos, com a idade média de 61 anos. Uma fração de ejeção abaixo de 40%, numa pequena parcela da amostra, também em ambos os grupos, tá? Sendo que os pacientes com infarto com supra responderam aí por metade da amostra. Ainda sobre as características angiográficas do baseline, então, a grande maioria dos pacientes, 80% deles, com apenas um vaso tratado e 76% deles com apenas uma lesão tratada. Então, aquele paciente que é filé ali do hemodinamicista, né? Uma lesão única, artéria culpada, infarto com supra, abriu, revascularização completa. Sendo que, 100% praticamente aí dos pacientes, né, em ambos os grupos, quase a totalidade deles alcançaram o objetivo da revascularização completa. Quando a gente avalia o desfecho primário, na perspectiva de não inferioridade, houve uma não inferioridade da estratégia de DAPT por apenas um mês, seguido de um inibidor potente de P2Y12 pelos 11 meses subsequentes, com um P estatisticamente significativo para a não inferioridade, e esse benefício aí percorrendo todos os critérios isolados do desfecho primário: morte por todas as causas, infarto do miocárdio, trombose de stent, qualquer AVC ou sangramento. Com relação ainda ao desfecho primário, né, de redução de sangramento, também houve benefício, o que já era de se esperar, porque menos antiagregantes, menos sangramento, isso já é algo muito bem estabelecido na literatura, para superioridade também com um P estatisticamente significante, aqueles pacientes que usaram apenas o P2Y12 após um mês apresentaram esse benefício, às custas, sobretudo, de redução de sangramentos BARC tipo 2,
que causam aí queda de hemoglobina entre 3 e 5 pontos. Como que a gente interpreta os resultados do Target First? Então, para mim, o estudo com maior impacto em mudança na prática do Congresso, ele respalda a estratégia de DAPT por um mês, com inibidor de P2Y12 potente, seguido de monoterapia com inibidor de P2Y12 em pacientes selecionados com essas características anatômicas de menor gravidade que eu trouxe para os senhores. O segundo estudo que eu quero comentar com os senhores é um estudo que tinha muito potencial para ser, ao meu ver, o maior estudo, o melhor estudo do Congresso, mas que, infelizmente, foi muito impactado pela pandemia do Covid-19. Eu estou falando do estudo Dual ACS, que traz como background um argumento muito sólido, né? Baseado na coorte do estudo CURE, que comparou clopidogrel versus placebo em pacientes com síndrome coronariana aguda que estavam em uso de AS. Foram randomizados clopidogrel versus placebo. E aí, ele traz que o principal componente do desfecho primário de eventos cardiovasculares, da redução dos eventos cardiovasculares, se deu nos primeiros 3 meses do segmento do estudo, com a redução de 5,5 para 4,3 no primeiro mês de eventos cardiovasculares e de 2,5 para 1,8 do primeiro ao terceiro mês. Ao passo que, após esses primeiros 3 meses, a taxa é muito semelhante entre o grupo clopidogrel e entre o grupo placebo. Ora, então, por qual motivo estamos dando dupla terapia antiplaquetária por 12 meses para os nossos pacientes, se o benefício claramente se concentra ali nos 3 primeiros meses? Naturalmente, a gente não pode deixar de se esquecer, a gente não pode se esquecer de que do terceiro ao 12º mês, embora o benefício isquêmico não esteja claro, o malefício do sangramento está necessariamente presente, e daí a hipótese do estudo em trazer a possibilidade de randomizar os pacientes para dupla antiagregação plaquetária por apenas 3 meses após o evento coronariano ou por 12 meses, como é recomendado, inclusive, pelas diretrizes, a última diretriz de síndromes coronarianas agudas da ESC, recomenda a manutenção de DAPT por 12 meses nesses pacientes, sem uma evidência forte que embase essa recomendação. Então, foram 50 centros em 3 países, pacientes incluídos com infarto tipo 1 nos últimos 3 meses, e o desfecho primário, um desfecho duro, morte por todas as causas ao longo de um segmento de 15 meses. O cálculo amostral para mostrar um benefício da terapia antiplaquetária por apenas 3 meses foi de 17 mil pacientes. O objetivo era mostrar uma superioridade da estratégia de terapia antiplaquetária dupla por apenas 3 meses. Entretanto, e aí nesse momento a plateia no Congresso deu uma boa esfriada, o recrutamento do estudo foi suspenso com apenas 30% da amostra calculada por conta da pandemia do Covid-19. Então, quando veio a primeira onda da pandemia, o estudo ainda conseguiu retomar o recrutamento ali naquele intercurso da primeira para a segunda onda. Quando veio a segunda onda, o estudo foi suspenso por dificuldade de recrutar os pacientes. Então, com relação às características de baseline, né? Destaco aqui para os senhores, a grande maioria dos pacientes submetidos a tratamento percutâneo, como ocorre na nossa prática, uma pequena porcentagem ali, talvez até maior do que a gente está habitualmente acostumado, ficou apenas no tratamento medicamentoso, e o inibidor de P2Y12, predominantemente utilizado no estudo, foi o clopidogrel, como é um reflexo aí da nossa prática atual. Desfecho primário, morte por todas as causas, né? Então, não houve aqui na linha vermelha
os pacientes que usaram DAPT por apenas 3 meses, na linha azul, os pacientes que usaram DAPT por 12 meses. Não houve diferença entre os grupos na taxa de morte por todas as causas, mas também não conseguiu se mostrar uma superioridade clara da estratégia de DAPT por 3 meses, até por conta na reduzida amostra em comparação ao cálculo inicialmente realizado. Com relação à morte por causas cardiovasculares, também não houve diferença entre os grupos, um P estatisticamente não significativo, mas a gente observa aqui, mais uma vez, uma tendência a uma quantidade menor de eventos no grupo de DAPT por 3 meses. Quando a gente vai para os desfechos de infarto do miocárdio, fatal ou não fatal, mais uma vez, também não existe uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos, bem como na taxa de trombose de stent, que talvez fosse aí o principal justificador para a gente manter uma terapia antiplaquetária dupla mais prolongada. Com relação ao desfecho secundário de segurança, de sangramento não fatal maior ou sangramento fatal, a gente observa aqui, como era de se esperar, uma menor incidência desse desfecho no grupo com terapia antiplaquetária por apenas 3 meses, em comparação ao grupo de terapia antiplaquetária por 12 meses, mas, mais uma vez, sem significância estatística. Como que a gente interpreta o Dual ACS e como eu levo esses dados para a prática, por mais que eles não tenham poder estatístico suficiente para adotarmos qualquer conclusão. Então, mesmo com forte argumento, o Dual ACS não teve poder para concluir que 3 meses de terapia antiplaquetária dupla é superior a 12 meses em pacientes com infarto tipo 1. No entanto, os resultados eles apontam na mesma direção de outros estudos, de que tempos mais curtos de DAPT após síndrome coronariana aguda devem ser o padrão. Nesse momento, as apresentações são seguidas por um comentário de um especialista na área. Houve ali fortemente a sugestão de que o tempo padrão de dupla antiagregação plaquetária deve ser de 3 meses e não mais 12 meses, com a gente flexibilizando e individualizando esse tempo de acordo com o perfil do nosso paciente. O que a gente faz atualmente é 12 meses, via de regra, para todo mundo, e a gente individualiza esses 12 meses de acordo com o perfil. Não. O que está sendo proposto é que esse tempo seja significativamente encurtado à luz das novas evidências, dos novos stents, das revascularizações guiadas por imagem intracoronária, que permitem que o stent fique mais bem aposto na parede do vaso e diminua o risco de trombose, e que, após esses 3 meses, a gente flexibilize de acordo com o perfil do nosso paciente. Aqui agora, talvez o estudo mais corajoso do Congresso, um estudo brasileiro louvável, e aí eu trago o Leônidas aqui do 300 para a gente ficar marcado aí que esse estudo realmente foi bem corajoso. Por quê? Foi um estudo multicêntrico, randomizado, aberto, né? Então, qual foi o desenho do New Mindset? Um estudo nacional, né? 3.400 pacientes com síndrome coronariana aguda, né, submetidos a uma angioplastia com sucesso, né, dentro de 4 dias da admissão. Antes desses 4 dias, randomizados para um inibidor potente isolado da P2Y12, prasugrel ou ticagrelor, sendo suspenso o AS, versus DAPT com AS e um inibidor potente da P2Y12. O desfecho primário, com a perspectiva ali de não inferioridade, de morte por todas as causas, infarto, AVC, ou revascularização de órgão-alvo não planejada, urgente, e um desfecho primário hierárquico, que só seria analisado em caso de positividade, né, em caso de significância estatística do primeiro, de sangramento com a ideia de superioridade. Então, observem, os senhores, que 60% dos pacientes, cerca de 60% aí, em ambos os grupos, vítimas de infarto com supra,
pacientes de alto risco de sangramento, cerca de 20% em ambos os grupos, e foram randomizados aí cerca de 2 dias após a admissão. Então, realmente, aí, bem precocemente, esses pacientes tiveram a aspirina suspensa no grupo de monoterapia com inibidor de P2Y12. Observem os senhores que antes da randomização, o inibidor de P2Y12 predominante era o clopidogrel, 84%, e depois aí foi o prasugrel, a medicação de escolha para esses pacientes para ficar como monoterapia. Observem os senhores para o resultado do desfecho primário de isquemia, não alcançou o P estatisticamente significativo para não inferioridade, ou seja, a monoterapia não se mostrou não inferior à terapia antiplaquetária dupla. Com relação aos desfechos líquidos, incluindo agora aí sangramento, houve uma tendência à monoterapia ter um benefício na redução dos desfechos líquidos, quando a gente inclui sangramento, mas sem significância estatística, com o intervalo de confiança aqui, incluindo o 1. Como que a gente interpreta, ao meu ver, os resultados do New Mindset, que a suspensão precoce de aspirina está associada a aumento do risco de morte e eventos isquêmicos em 12 meses em pacientes com síndrome coronariana aguda submetidos à angioplastia? Foi um estudo. Às vezes a gente se refere aos estudos como negativos ou positivos, mas mesmo os estudos que a gente chama de negativos, eles nos trazem informações e insights muito relevantes, né? Então, parece que, de fato, esse primeiro mês após síndrome coronariana aguda, ele é crucial do ponto de vista de risco isquêmico, e que talvez, após esse primeiro mês, né, a gente consiga, aí, de alguma forma, flexibilizar a dupla antiagregação de acordo com o perfil do nosso paciente, né? Já se fala aí que talvez o famoso sweet spot, né? Aquele ponto ótimo em que a gente consegue equilibrar risco isquêmico com risco de sangramento esteja do 1º ao 3º mês após a síndrome coronariana aguda. O quarto estudo que eu gostaria de conversar com os senhores sobre é o Option-STEMI, né? Então, a gente sabe aí que o melhor momento para a angioplastia das lesões não culpadas no infarto com supra, ele é motivo de debate, né? Estudos prévios sugerem que a angioplastia no procedimento índice é não inferior à estagiada. No entanto, a maioria dos pacientes para o tratamento estagiado foi tratado após a alta, né? Então, assim, será que se eu tratar os pacientes do grupo estagiado na internação índice, tem diferença em relação ao tratamento no procedimento índice de todas as lesões, incluindo as não culpadas? Então, permanece incerto se a revascularização completa no procedimento índice difere da estagiada na mesma internação. A gente tem aí diversos estudos sobre esse assunto. A gente tem o estudo Biovasc, o estudo Multistars. A gente tem o estudo Culprit Shock, que avaliou especificamente no cenário do choque cardiogênico. E as evidências nos traziam essa informação de que o procedimento índice talvez não seja tão ruim assim, exceto nos pacientes com choque cardiogênico, mas na mesma internação a gente não tinha nenhum estudo que acessasse diretamente essa informação. Então, como é que foi o desenho do Option-STEMI? Então, 994 pacientes com infarto com supra e doença multivécia, né, de múltiplos vasos. Um estudo aí de não inferioridade, foi feito a angioplastia primária para lesão culpada, e então os pacientes eram randomizados ou para revascularização imediata, completa, ou para revascularização estagiada na internação inicial. Desfecho primário composto de morte por causas cardiovasculares, infarto não fatal ou revascularização não planejada no período de 1 ano. Critérios de inclusão: pacientes com mais de 18 anos, infarto com supra, angioplastia primária dentro de 12 horas do início dos sintomas e uma lesão não culpada com calibre maior que 2,5, obstrução maior do que 50%,
os critérios do complete trial aí, né? De 50 a 69, a gente faz avaliação funcional, acima de 70% pela estimativa visual, a gente procede com a angioplastia. Os critérios de exclusão: pacientes com choque cardiogênico, nesse perfil, Culprit choque já me falou que a gente trata a culpada e aborda as demais lesões em um segundo momento, pacientes com lesão de tronco, oclusão crônica da lesão não culpada ou em programação de cirurgia de revascularização miocárdica, naturalmente. Observem, os senhores, talvez a informação mais importante do estudo que eu gostaria de destacar, que cerca de 1/3 da amostra, em ambos os grupos, revascularização imediata de todos os vasos, ou estagiada, com uma classe de KILIP maior ou igual a 2, ou seja, KILIP 2 ou 3. KILIP 4 foi excluído, tá? Então, uma parcela significativa aí de pacientes com algum grau de congestão pulmonar, né? Até difere um pouco da nossa prática, né? Principalmente se a gente pensar em pacientes que são angioplastados nas primeiras 12 horas do início dos sintomas. Observem que os pacientes que foram submetidos ao procedimento estagiado o fizeram ali dentro de uma média de 3 dias após a revascularização da artéria culpada. Observem, senhores, então, que na avaliação de não inferioridade para o desfecho primário composto de eventos isquêmicos, não foi atingido a significância estatística para não inferioridade da revascularização completa imediata versus a revascularização estagiada. Ou seja, a revascularização imediata não pode ser considerada não inferior à revascularização estagiada nesse perfil de pacientes. Interessantemente, quando a gente avalia a análise de subgrupo pré-especificada, os pacientes com classe KILIP maior ou igual a 2, que foram a população relevante do estudo, não apresentaram benefício. Então, aqui houve, né, um maior benefício da estratégia estagiada. Ao passo que, naqueles pacientes com KILIP 1, esse benefício existiu. De modo que a gente faz a pergunta: será que dentro do espectro da insuficiência ventricular esquerda pós-infarto, a amostra do Option STEMI não se aproximou mais de um estudo como o Culprit choque, que já nos tinha dado a evidência de que em pacientes instáveis, muito instáveis, não tem benefício de a gente revascularizar tudo no procedimento índice? É isso que eu concluo. Então, no infarto com supra-angioplastia de lesões não culpadas no procedimento índice, não foi não inferior à estagiada quanto à morte por todas as causas, fatal ou revascularização não planejada em 12 meses. Provavelmente o fato de a amostra ter incluído proporção significativa de pacientes em KILIP 2 e 3 contribuiu para os resultados. Vamos falar um pouco agora de DAPT na cirurgia de revascularização miocárdica. Então, são 2 estudos que eu gostaria de abordar. O primeiro, TAXI, com desfechos clínicos, e o segundo vai ser o TOP-CABG, com desfecho de oclusão de enxerto venoso após cirurgia de revascularização miocárdica. Então, as diretrizes, elas ainda recomendam DAPT por 1 ano em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca após síndrome coronariana aguda. Mas essas recomendações, elas são extrapoladas de estudos com desfechos substitutivos e de pacientes não submetidos à cirurgia cardíaca, do cenário da angioplastia, do tratamento percutâneo. E a adesão a essa recomendação é baixa. Inclusive, no estudo, os senhores vão ver que ela também foi baixa. Então, qual foi o desenho do estudo? Incluídos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca de 3 a 11 dias, aos 11 dias precedentes, né, randomizados para a estratégia de ticagrelor mais aspirina ou aspirina isoladamente ao longo do período de 1 ano, onde foram feitas entrevistas via telefone ao final do primeiro mês e ao final de 365 dias, sendo esse follow-up obtido aí por meio de registros médicos. Com relação às características do baseline, observem, os senhores, que a proporção de pacientes aí com insuficiência cardíaca muito semelhante entre os grupos, tá? Um Euroscore
também muito parecido, pacientes de baixo risco do Euroscore 2, né, 1.6 e 1.59, que talvez nos aponte aí, consequentemente, para pacientes de menor risco isquêmico, inclusive, né, e predominantemente, como é a nossa prática, os pacientes tiveram indicação após o infarto sem supra do segmento ST. Quando a gente foi avaliar o desfecho primário de eficácia, a gente observa que não houve benefício na estratégia de ticagrelor mais aspirina em comparação à aspirina isoladamente no segmento de 1 ano, levando em consideração aí os eventos isquêmicos, um P que não difere o intervalo de confiança que inclui a unidade. Quando a gente avalia o desfecho primário de segurança, caracterizado por sangramento maior, também, embora não tenha havido, na verdade, no grupo ticagrelor mais aspirina, houve numericamente um maior número de sangramento maior ao longo do período de 1 ano, em comparação à aspirina, quase aí 2,5 vezes mais sangramentos maiores em comparação ao grupo da aspirina. E quando a gente avalia os desfechos líquidos, incluindo sangramentos, eventos isquêmicos e sangramentos, também houve mais eventos no grupo da terapia antiplaquetária dupla em comparação à aspirina isoladamente. Quando a gente faz a avaliação do Forest Plot, observam, senhores, que com relação aos desfechos de segurança, o sangramento maior houve uma tendência bem importante, como era de se esperar, ao grupo de aspirina em monoterapia. Como era de se esperar também, um reflexo da nossa prática e de uma baixa adesão à terapia antiplaquetária dupla, houve uma proporção muito significativa de descontinuação do tratamento proposto pelo estudo, sobretudo no grupo ticagrelor mais aspirina, onde mais de 30% dos pacientes descontinuaram o tratamento inicialmente proposto. Então, como a gente interpreta? Acrescentar ticagrelor AS em pacientes submetidos à cirurgia de revascularização pós-síndrome coronariana aguda não foi superior a AS isoladamente no segmento de 1 ano. A baixa adesão ao tratamento no grupo DAPT e taxa de eventos abaixo do esperado pode ter influenciado nos resultados. Eu acho que é um estudo que nos traz uma resposta relativamente sólida para essa estratégia em específico, mas eu me pergunto se, ao invés do ticagrelor, tivesse sido usado o clopidogrel, que reflete mais a nossa prática, principalmente no cenário pós-revascularização miocárdica, se os resultados não poderiam ter sido diferentes, principalmente pelo fato de ter se estendido a terapia antiplaquetária dupla por 1 ano, no cenário de cirurgia de revascularização miocárdica, quando eu não estou tão preocupado com trombose de stent. O segundo estudo, nesse cenário que eu gostaria de comentar, e aí com desfecho substitutivo, foi o TOP-CABG. Então, DAPT, ela aumenta a patência de enxertos venosos após cirurgia de revascularização miocárdica em comparação à monoterapia, como mostrou esse estudo aqui, publicado no British Medical Journal em 2023, né? Então, no grupo ticagrelor mais aspirina, a patência dos enxertos de safena em 1 ano estava em torno de 88,7%. No grupo ticagrelor, 82,8%. No grupo de aspirina isoladamente, 76,5%. Ok. Mas, por outro lado, a gente sabe que é uma faca de 2 gumes. A gente diminui o risco de falência de enxerto, mas a gente aumenta o risco hemorrágico, como mostrado aqui também nesse mesmo estudo, com um aumento significativo de sangramentos BARC de 2 a 5, quando o paciente utiliza terapia antiplaquetária dupla após cirurgia de revascularização miocárdica. O TOP-CABG fez a seguinte pergunta, então: avaliar-se 3 meses de dupla antiagregação plaquetária, seguido de monoterapia com AS, é não inferior a 1 ano de dupla antiagregação plaquetária quanto à redução de oclusão de enxerto venoso, e avaliar se a intervenção é superior
quanto à redução de sangramento. Então, as características do baseline foram bem equilibradas entre os grupos, a média de anastomoses em torno ali de 2,5 enxertos venosos por paciente. A grande maioria dos enxertos, né, venosos, o paciente só bota uma mamária, geralmente coloca mais de um enxerto venoso, então era de se esperar realmente que a maior parte fosse enxerto venoso. E quando a gente avalia a oclusão do enxerto ao final de 12 meses de segmento, a estratégia de apenas 3 meses de dupla antiagregação plaquetária se mostrou não inferior à estratégia de DAPT por 1 ano. Avaliando agora aqui o sangramento clinicamente relevante, como era de se esperar mais uma vez, o grupo da DAPT sangrou muito mais em comparação ao grupo que usou AS e ticagrelor por apenas 3 meses. Como que a gente interpreta o resultado do TOP-CABG? Então, DAPT com ticagrelor por 3 meses, seguido de monoterapia com AS, é não inferior quanto à patência de enxertos venosos e superior quanto ao risco de sangramento em 1 ano após cirurgia cardíaca. Essa patência foi avaliada por cateterismo ou por angiotomografia de coronárias ao final do segmento. Vamos falar um pouquinho aqui agora de beta-bloqueadores pós-infarto. Então, a gente sabe aí que o uso de beta-bloqueadores no pós-infarto é recomendado independentemente da fração de ejeção. A gente tem aqui a diretriz de 2023 da ESC, né, que traz com grau de recomendação 2A que os pacientes recebam beta-bloqueador de forma sistemática, né? No entanto, essa recomendação ela é baseada em estudos antigos, antes da era de reperfusão, revascularização completa e tratamento com DAPT e estatina. A gente vai falar do Reboot, a gente vai falar do Betami Dunblock e da meta-análise que fez a avaliação de esses estudos e outros. O benefício na fração de ejeção menor do que 40% é sólido, entre 40% e 50%. Estudos observacionais não sugerem benefício e acima de 50%, um trial que foi Reducing My não sugere benefício. Então, foi um estudo pragmático, aberto, controlado, com desfecho cego, na alta após infarto, randomização. Beta-bloqueador versus não beta-bloqueador. Tipo e dose definidos pelo médico assistente. Antecipo para os senhores que o principal foi o bisoprolol. Desfecho primário, redução de morte por todas as causas, reinfarto e hospitalização por insuficiência cardíaca. Desfecho secundário, componentes individuais do desfecho primário, morte por causa cardíaca, incidência de FVTV sustentada ou morte súbita ressuscitada. Incluídos pacientes com infarto com ou sem supra e fração de ejeção acima de 40%, que foram submetidos à estratificação invasiva durante a hospitalização. Excluídos pacientes que não podiam usar beta-bloqueador, com KILIP maior que 1 ou insuficiência cardíaca, ou com expectativa de vida menor que 1 ano, que precisassem de beta-bloqueador por outra indicação. Destaque do baseline, metade infarto com supra, metade infarto sem supra, 88% dos pacientes submetidos à revascularização completa. Observem aqui no destaque que no baseline a maioria dos pacientes utilizaram bisoprolol no grupo beta-bloqueador, 86% dos pacientes. E quando a gente avaliou o desfecho primário de morte por todas as causas, reinfarto ou hospitalização por insuficiência cardíaca, não houve diferença entre os grupos. As curvas praticamente sobrepostas, num follow-up de 5 anos, com um intervalo de confiança, incluindo a unidade, e um P não estatisticamente significativo para superioridade da estratégia com beta-bloqueadores de rotina nessa população. E a gente observa que o resultado do desfecho primário, ele se repete ao longo dos componentes individuais do desfecho primário, dentro de todos eles, não houve significância estatística como era de se esperar. Guardem o resultado do Reboot, vamos falar do Betami Dunblock. Os critérios de inclusão foram pacientes com infarto menos de 14 dias, então foi um estudo também que buscou avaliar o uso dos beta-bloqueadores após o infarto do miocárdio, pacientes com fração de ejeção reduzida, levemente reduzida ou preservada, e
submetidos à revascularização coronariana. Excluídos pacientes, basicamente, dos mesmos critérios de exclusão do reboot. Desfecho primário, muito semelhante aos desfechos primários do reboot, mas nos desfechos secundários foram incluídos aí, né, hospitalização por implante de marca-passo e bloqueios atrioventriculares de segundo ou terceiro grau. Com relação às características de baseline do Betame, Demblock, elas foram bem emparelhadas entre ambos os grupos, refletindo aí uma randomização realizada de forma adequada. E chama atenção para os senhores que uma pequena parcela dos pacientes do Betame Demblock tinha fração de ejeção levemente reduzida, apenas entre 14,5%, né, e 16% dos pacientes aí com uma fração de ejeção abaixo de 50%. Quando nós vamos para o desfecho primário de redução de morte por todas as causas ou eventos cardiovasculares, houve um benefício da estratégia de beta-bloqueadores de rotina na redução do desfecho primário, como mostra aqui um P estatisticamente significativo em comparação ao não uso dos beta-bloqueadores. Se a gente observa às custas de qual componente do desfecho primário esse resultado foi obtido, principalmente às custas de infarto do miocárdio, com a redução aí de cerca de 1,7%, né, da incidência de infarto do miocárdio, que daria um NNT aí de cerca de 60 pacientes para a gente prevenir um evento. Observem que, particularmente nos subgrupos de pacientes com menos de 70 anos e pacientes com infarto com supra, esse benefício dos beta-bloqueadores foi mais significativo. Nesse momento, a gente no congresso ficou sem entender o que é que se tratava, então o William Osler aí já trazia que a medicina é a ciência, né, da incerteza, mas foi gerada muita incerteza num curto espaço de tempo e resolveram chamar o VAR para tirar a nossa dúvida de qual dos dois estudos tinha razão, ao final de contas, no tratamento do infarto do miocárdio. Então, subsequentemente, na mesma sessão, foi publicada uma meta-análise, incluindo pacientes do Reboot, do Betame, do Demblock e do Capital, RCT, que foram publicados no Congresso. Então, aqui foram todos os estudos, o Capital foi o único que eu não citei, que utilizou o carvedilol especificamente nesse perfil de pacientes, né? E ele traz a justificativa na meta-análise que nenhum dos estudos teve poder individualmente para avaliar o efeito de beta-bloqueadores em desfechos clínicos em pacientes com fração de ejeção levemente reduzida. Então, ele pegou a quantidade de pacientes com IC de fração de ejeção levemente reduzida nos 4 estudos e compilou os dados para nos trazer os resultados que eu vou apresentar para os senhores daqui a pouco. Então, observem aqui que dos 4 estudos, né, a maior parte deles veio realmente aí dos estudos Demblock e do Capital. Com relação ao beta-bloqueador que foi utilizado, 49% metoprolol, 44% bisoprolol e apenas 5% dos casos foi utilizado o carvedilol. No segmento médio de 3,5 anos, houve um benefício na redução do desfecho primário do uso de beta-bloqueadores versus não beta-bloqueadores, com a redução aí de 3,7% na incidência do desfecho primário e um P estatisticamente significativo. Interessantemente, quando a gente avalia os desfechos individuais do desfecho primário, todos os componentes individuais cruzam, né, a unidade, mostrando aí que individualmente não parece haver um benefício específico sobre cada um desses desfechos. Com relação ao tipo do infarto, eu só destaco para os senhores aqui que, interessantemente, ao contrário do que o Betame tinha mostrado, um infarto sem supra foi o que mostrou maior benefício para esses pacientes com fração de ejeção levemente reduzida e não levemente reduzida ou preservada. Então, como a gente interpreta que em pacientes com infarto e fração levemente reduzida, os beta-bloqueadores reduzem risco de eventos cardiovasculares
como já era de se esperar, e naqueles pacientes com fração de ejeção preservada, o benefício permanece incerto. Vamos falar um pouquinho de hipertensão agora. O estudo BAX-HTN traz que a aldosterona é uma peça-chave na fisiopatologia da hipertensão e não controlada e resistente e mediadora de lesão de órgão-alvo. Antagonistas de receptor mineralocorticoide são eficazes no bloqueio, mas seu uso é limitado por efeitos colaterais. E o baxdrostat é um inibidor potente e altamente seletivo da aldosterona sintase. Então, foi um estudo com um design um pouco complexo, digamos assim, mas resumidamente para os senhores, para a gente se ater ao tempo, pacientes inicialmente foram incluídos se tivesse uma pressão arterial sistólica em posição sentada de 140 a 170 milímetros de mercúrio, em uso de 2 antihipertensivos ou 3, desde que em uso de um diurético. Foi feita uma fase de run-in para avaliação de adesão ao tratamento com placebo, e então esses pacientes foram randomizados para placebo, para baxdrostat 1 mg ou para baxdrostat 2 mg. E então foi avaliada a pressão arterial ao final desse período para avaliarmos a capacidade do baxdrostat em relação ao placebo em controlar a pressão. Observem, os senhores, que entre os critérios de inclusão estava um potássio sérico de 3,5 a 5, tá? E foram excluídos pacientes com hipertensão secundária, tá? Exceto apneia do sono ou aldosteronismo primário, que já estivessem em uso de diuréticos poupadores de potássio, antagonista do receptor mineralocorticoide, ou com eventos cardiovasculares ou cerebrovasculares nos últimos 6 meses, ou FA persistente. No momento da randomização, após a fase de run-in, se esses pacientes tivessem uma pressão maior do que 135 milímetros de mercúrio sistólica, eles entravam no estudo. Então, desfecho primário, a mudança na pressão arterial sistólica do consultório, do baseline para a semana 12. No baseline, esses pacientes tinham uma pressão ali de 149 por 87, bem semelhantes entre os dois braços do estudo, e um potássio basal sérico de 4,2 milimol. Nesse momento, talvez tenha sido a reação mais intensa da plateia durante o congresso. A gente observou que o baxdrostat causou uma queda marcante na pressão arterial da semana 0 à 12ª semana, tanto com a dose de 1 miligrama, quanto com a dose de 9,8 miligramas. Com relação aos desfechos de segurança, a hipercalemia foi muito infrequente, seja no grupo de 1 miligrama, seja no grupo de 2 miligramas, ocorrendo aí em cerca de 1% dos pacientes, sendo que, mais ou menos também nessa proporção deles, houve a descontinuação da droga por conta dessa complicação. Então, interpretando, baxdrostat, o inibidor da aldosterona sintase, é eficaz e seguro no tratamento da hipertensão não controlada ou resistente. Para finalizar, vamos falar da diretriz de valvopatias, que eu trouxe 4 pontos de destaque para a gente abordar aqui e trazer para a nossa discussão. A primeira delas é a TAV na insuficiência aórtica. A gente sabe aí dos riscos da TAV nesse perfil de pacientes, notadamente de embolização da prótese, mas que nos últimos anos, inclusive com o desenvolvimento de próteses dedicadas, como a Genavalve, a gente tem tido casos de sucesso nesse procedimento em pacientes selecionados. Então, a diretriz traz uma nova recomendação de que agora a TAV pode ser considerada para tratamento de regurgitação aórtica grave em pacientes sintomáticos não elegíveis à cirurgia após a decisão do Heart Team, se a anatomia for favorável. Com relação à intervenção na estenose aórtica assintomática, os senhores também devem ter acompanhado que foi uma das grandes mudanças trazidas pela essa nova diretriz, e a intervenção ela deve ser considerada com um grau de recomendação 2A, confirmado por um teste ergométrico normal, se o paciente é de fato assintomático, né? Com os pacientes que tenham estenose aórtica grave, alto fluxo, alto gradiente, fração de ejeção preservada, né? Ou seja, sem nenhum fator complicador que indicasse de cara a cirurgia, como uma alternativa à vigilância ativa,
se o risco do procedimento for baixo. E aí essa recomendação se deve principalmente aos resultados do estudo IRTAV, que foi publicado aí no ano passado e mostrou uma redução, né, de hospitalização por insuficiência cardíaca e de AVC naqueles pacientes submetidos precocemente a TAV, mesmo que assintomáticos. Com relação à classificação da insuficiência mitral secundária, é algo que a gente já fazia na prática também, mas que a diretriz inovou em trazer isso documentado na literatura. A gente sabe que, a depender da causa da IM secundária, esse paciente vai ter evoluções, prognósticos, tratamentos diferentes. Então, a diretriz foi muito feliz, ao meu ver, em fazer essa subdivisão entre uma insuficiência mitral secundária, né, de causa atrial, que é aquela, né, em que o paciente não vai ter uma dilatação da cavidade ventricular sem tracionamento dos folhetos valvares, né, com um ânulo atrial dilatado, um aumento do átrio esquerdo, e aquele paciente com insuficiência mitral secundária ventricular, para os quais a gente tem cada vez mais aí evidências do reparo borda-borda mitral nos pacientes sintomáticos, né? Que vão ser aqueles pacientes com tracionamento dos folhetos, com dilatação da cavidade ventricular. Geralmente, são os pacientes, né, que vão ter aqui na insuficiência mitral de etiologia atrial, fibrilação atrial, ICFEP, ao passo que nos pacientes com IM secundária ventricular, são pacientes aí mais predominantemente isquêmicos e com miocardiopatia dilatada. Então, o tratamento, ele vai variar, é a primeira coisa que a gente deve avaliar nesse paciente, ou ele vai para o lado da IM secundária ventricular, ou ele vai para o lado da IM secundária atrial, né? E aí, eu acho que não vale a pena destrinchar aqui detalhadamente, esse documento está disponível na internet para os senhores acessarem, eu posso mandar os slides também depois, mas observem que, por exemplo, o reparo borda a borda, ele é muito bem indicado para o paciente que tem uma IM secundária ventricular, né, após otimização do tratamento medicamentoso, ao passo que, na insuficiência mitral secundária de etiologia atrial, esse lado de cá do nosso algoritmo, ele entra com grau de recomendação 2B para pacientes individualizados e que a cirurgia é o tratamento intervencionista de escolha nessa população. Por último, eu gostaria de trazer para os senhores a intervenção na insuficiência tricúspide secundária, né, que não tenham doença valvar à esquerda que necessitem de cirurgia. A gente sabe que nos últimos anos aí, o advento de próteses dedicadas para insuficiência tricúspide, próteses não, né, de um procedimento dedicado que foi o triclip, revolucionou o tratamento dessa patologia, de modo que antes era uma classe 2B e agora é grau de recomendação 2A, a gente abordar os pacientes com insuficiência tricúspide secundária sem perspectiva cirúrgica, com o objetivo de melhora de qualidade de vida e remodelamento ventricular direito. E essa recomendação se deve a 2 grandes estudos publicados recentemente, aí nos últimos 3 anos, o estudo Triscend e o Triluminate, né, que embasaram esse upgrade, digamos assim, da recomendação da diretriz europeia de valvopatias de 2025. Peço desculpa se eu passei um pouco do tempo, era muito conteúdo para a gente abordar, talvez tenha sido até um pouco corrido, mas eu fico à disposição para dúvidas e para a nossa discussão. Muito obrigado. Olá, Luiz. Absolutamente não passou do tempo nada. 7 horas aqui, você cumpriu o tempo e conseguiu fazer aí, assim, apresentou com muita elegância, eu acho que muito didático aí, esses estudos. É claro que, como você falou, foi muito rico em estudos importantes esse congresso, né? Ô, Luiz, eu acho que era bom você descompartilhar, né? Alô? Isso, Pronto. perfeito. Luiz, uma sugestão que eu queria dizer para você, que realmente às vezes fica um pouco complexo para a pessoa entender, quando assim, o estudo não foi não inferior, entendeu? Eu acho que, mais, assim, do ponto de vista prático, você botar assim, houve ausência de não inferioridade, porque Perfeito.
fica muito mais palatável, entendeu? Eu acabei de apresentar, eu tive agora num evento em São Paulo, no Congresso Brasileiro de Cardiogeriatria, e terminei entrando aí mais ou menos nessa seara aí. Então, eu acho que isso aí é melhor para assim, para compreensão, porque às vezes fica, não, não fica lá e tal. E eu acho que a mensagem importante aí da DAPT aí, pós-existente, é aquele que você falou ali, de 1 a 3 meses. Eu acho que assim, antes de 1 mês não pensar, né? E poder, após 1 mês aí, talvez até 3 meses seja um ponto mágico aí, né? De avaliação. Mas eu acho que das mensagens do Neo Mindset, é essa que não, você não, a retirada precoce não é isenta de risco, e que você tem que ter muita cautela, sobretudo aqueles pacientes que têm fatores de risco para trombose. Então, é sempre bom avaliar o risco de trombose versus o risco de isquemia nesse grupo de pacientes, né? E se não houver nada, deixar ir por mais tempo, que eu acho que é mais seguro. Então, desses estudos, daquele grupo de estudo de retirada, foi eu acho que essa é a impressão que fica, né? Aí, não sei, é bom ouvir a opinião dos outros. E a outra é de beta-bloqueador. É curioso porque eu sempre disse, você lembra que antigamente a gente dizia assim, beta-bloqueador do pós-infarto até o resto da vida. Depois de muito tempo, viu que até 2 anos 2 anos. não dava muito benefício. E eu dizia assim, olha, eu até pouco tempo atrás, eu acho, duvido que vai passar de 1 ano, ou talvez vai ficar. Então, você viu aí que vieram 2 estudos discordantes, não é isso? E no final, a meta-análise aí, com o aumento do número, termina assim, ficando mais a favor do beta-bloqueador. Não houve diferença entre nenhuma daquelas 3 classes, né? Entre o bisoprolol, o Não, metoprolol e o carvedilol, não é? foi um benefício Não de houve. classe. E o metoprolol foi o qual? Porque você lembra que já teve até uma dúvida desse, se foi o tartarato ou não. Qual foi o que eles utilizaram? Você lembra? O succinato ou o Professor, tartarato? eu tenho quase certeza que foi o succinato, mas eu vou checar a informação para não falar alguma coisa aqui errada, tá? Eu estou falando que É, já houve uma diferença nisso, você lembra, aham, né? inclusive, a maior evidência para beta-bloqueadores no pós-infarto é com o timolol, né? É com o timolol. Sim, O sim. próprio John Cleland, que foi o pesquisador, né, que comentou essa seção dos beta-bloqueadores, ele trouxe esse estudo, né, que foi um dos mais... um estudo de, se não me engano, 1981, publicado no JAMA, que mostrou que o timolol mostrou benefício nesse grupo de pacientes, que a gente, na prática, nem utiliza mais, né? Não, acho que não usa mesmo. É isso aí, mas parabéns, Luiz. E Zé Augusto aí está na linha, na frente, abriu aí a fila aí para Mas eu acho que discussão. E aí, Zé? O Yasmin O tá Ilavi também foi, eu não aí. vi. Quer comentar antes, Yasmin? Não, só parabenizar, excelente aula. Aí tem conflito de interesse, mas tudo bem. Mas foi boa mesmo, foi boa mesmo. Foi Tenho certeza. excelente, Luiz. Excelente. Excelente, sem dúvida. Excelente. Eu tô esperando a parte 3 de imagem. Vai ter a parte 3 de imagem, alguma coisa? Ou acaba aqui, Souza? Hã? Yasmin, tá vendo aí? Vai ter, não? Vai ter a Eu parte sugiro 3 de fortemente que métodos. tenha. A Hã? gente não combinou, não, mas podemos combinar, então, a parte Veja aí 3 se de tiver. imagem. Se tiver alguma coisa de método, valeria uma parte 3, porque eu vou Valeria. dizer, vocês deviam cobrar, porque eu não gastei nada em euro, tô me atualizando aqui com apresentações de altíssimo nível. Quantos estudos você apresentou, Luiz, hoje? Só para eu contar aqui. Hoje foram 11, professor. Tentei... 11 e 55 minutos cada aquele negócio da internet, porque você parou, foi 19:01, que é 19, e com profundidade, né, Souza? Deixando a mensagem Excelente. clara para cada Não, estudo. A gente você não fez a poderia. apresentação aí, meu amigo, muito É, boa. E é Aurélio dificílimo. já tinha feito. Você prendeu a atenção em todos os estudos. A gente estava. Eu vim vendo no celular, estava um trânsito horrível. Se eu saísse de lá do consultório 19, eu ia chegar 20 horas aqui. Eu tenho um compromisso 19h30. Então, eu vim, mas foi perfeito. Aprendi pra caramba. Eu não tenho Muito boa. pergunta para cada um, mas eu queria
usou uma palavra interessante no estudo brasileiro nosso, do Pedro Lemos, coragem, né? E realmente, assim, eu fiquei um pouquinho de dúvida se houve algum questionamento específico, porque foram muito, eu diria, ousados, né? Eles testaram já na saída monoterapia. Se houve algum questionamento em relação à questão ética e etc., se alguém chamou atenção, ou se vocês houve esse sentimento na plateia, na mesa e etc., porque todos estão testando reduzir o tempo, mas ninguém, todo mundo respeitando pelo menos um mês ou 3 meses, e eles não respeitaram nem um mês de duplo bloqueio. Como é que vocês sentiram isso lá? Ou se não houve nada disso, por uma questão de elegância, eu fiquei realmente achando, para um trabalho, um trial, você já testar a monoterapia à luz do conhecimento atual, eu achei um pouco, talvez... Ô Zé Augusto, só complementando, não é nem coragem, como você 4 usou. dias, foi 2 dias e pouco a média, né? 2,3 dias. Tem gente que nem tomou. Então, como é que Pô, vocês eu queria, sentiram isso? Guto, eu queria acrescentar dentro dessa sua pergunta aí, que eu acho que isso talvez tenha algum impacto, não sei se Luiz chegou a ver isso lá na apresentação, mas assim, os outros estudos que fizeram a redução, eles sempre colocaram os desfechos de segurança, de sangramento, junto com os desfechos de eficácia, que são os desfechos isquêmicos. E o Mindset, ele colocou hierarquicamente, primeiro o desfecho isquêmico e depois o desfecho de segurança. Eu não sei até que ponto isso, de certa forma, não dificultou o trabalho da equipe brasileira para demonstrar o resultado que eles queriam, entendeu? Eu queria saber se Luiz percebeu isso, ou isso foi comentado lá, porque eu cheguei a ver alguma coisa que o Pedro Lemos falou, que é o autor principal do estudo, que eu acho que nisso residiu muito a coragem deles, do trabalho, entendeu? De ter priorizado um grande foco o desfecho isquêmico, enquanto outros estudos, o estudo do norte europeu, eles colocaram tudo junto, entendeu? Ou seja, facilita um pouco mais o trabalho de chegar no resultado quando você coloca tudo junto, entendeu? Luiz, não, eu acho que faz muito sentido a sua pergunta, sua colocação, e talvez a justificativa seja justamente o comentário de Guto, né? Que como era algo, dentro do primeiro mês, a gente não está preocupado tanto com sangramento, né? A menos que seja um paciente claramente de um risco hemorrágico mais elevado. Dentro do primeiro mês, a nossa grande preocupação é realmente isquemia, né? Então, eu acho que até por conta disso, eles priorizaram o desfecho isquêmico, porque eles sabiam que era o calcanhar de Aquiles do estudo, né? Talvez misturar nesse primeiro mês desfecho hemorrágico junto com isquemia fosse forçar a barra ainda mais, sabe? Para obter um desfecho positivo, sendo que naquele momento não é a nossa preocupação, né? A gente está muito preocupado com isquemia. Poxa, inclusive, os pacientes com fibrilação atrial foram excluídos, ok? Mas, assim, não raramente, nesses pacientes que têm fibrilação atrial e de risco hemorrágico mais baixo, a gente, poxa, mantém terapia tripla ali no primeiro mês, em casos selecionados, né? Sem tanto pudor, digamos assim. Então, não é um... Eu acho que realmente nesse primeiro mês a preocupação é isquemia e por conta disso, provavelmente eles não incluíram desfecho hemorrágico no desfecho primário, sabe? Botaram esse desfecho hierárquico. Não sei se vocês concordam. Eu concordo com você plenamente. E além disso, ressaltar que o trabalho foi um trabalho bem brasileiro mesmo, né? Os centros foram todos nossos, os pesquisadores, a grande maioria foi nossa. O trabalho foi assim, a grande maioria dos pacientes foi SUS e infarto com supra. Ou seja, assim, eu acho que a força deve... A gente fica um pouco, vamos dizer assim, decepcionado, porque o trabalho não teve a resposta que a gente queria, né? O trabalho brasileiro, a gente quer elevar o tanto assim o resultado. Mas, como você bem falou, a gente já tinha falado isso quando a gente discutiu só o trabalho no Clube do Artigo,
mesmo o trabalho que não traz o resultado que se espera, o resultado positivo, né? Que não trouxe os 3 pontos, ele traz alguma informação. E eu acho que essa informação foi uma informação muito contundente, né? Que nesses primeiros, aí, eu acho que a gente discutiu, quem estava na sessão do Clube do Artigo foi Sintra. Acho que os primeiros 30, 45 dias, a gente não deve mexer muito na dupla antiagregação, não. Foi essa informação que eu consegui captar. Tá mudo, Gu. Eu queria fazer uma outra pergunta rapidinho. Se houve algum questionamento em relação a isso? Houve, não. Houve algum questionamento dessa coragem de Não, assim, não usar? não, houve a menção a um desenho extremamente agressivo, digamos assim, Agressivo, corajoso. Mas, assim, questionamento ético, eu, pelo menos, não vi. Tem as sessões, né, Asking the Trialists, depois que a gente não participou, né? Então, não sei se nesse momento mais próximo houve alguma pergunta nesse sentido, mas na apresentação inicial não houve. Eu não sei se tem aquele que a gente chama de equipoise, né? Para você fazer um estudo, se você poderia. Mas, de qualquer forma, trouxe uma informação relevante, que eu acho que esse território dos 30 dias vai ser meio sagrado, né? Eu acho que para alguém mexer agora nele, para alguém mexer nele, vai ter que ter coragem de duplicar, né? Vai ter muita. Ô, Luiz, foi publicado o Master DAPT. Não sei se você viu. Alguém comentou isso aí, porque ele pegava, assim, eventos recorrentes. E também ninguém mexe. Quando você bota sobre precoce lá, o primeiro mês aí é sagrado. Dá no Jack esse estudo aí. Foi publicado, não me lembro qual foi o mês, mas está no Jack, 86. Porque tem o DAPT, depois ele agora saiu de eventos recorrentes, o Master DAPT. O Master DAPT, né? Master DAPT, exatamente. É interessante isso aí, mas muita coragem mesmo. Luiz, Se fosse deixa eu te fazer uma participar disso outra aí, eu queria pergunta. ficar no grupo controle, viu, Zé Augusto? Eu acho que esse ano no ESC, a gente teve uma boa enxurrada de estudos chineses, né? Teve. E eu acho, como foi que o pessoal encarou isso, assim? Porque tem aquela coisa da etnicidade, né? Será que é o tipo de informação que a gente vai poder transpor, assim, em diretriz, em guideline para outras nações do mundo inteiro? Como foi visto isso lá? Você chegou a conversar Pois isso? Mas um orientador de Guto foi fazer estudo na China, você quer o quê, meu amigo? Agora vai ter estudo pra caramba aí, mano. Eu não vi Pois nenhum é, comentário nesse sentido, não. Isso viu, mesmo, viu, isso Luiz? mesmo. Eu não vi nenhum comentário nesse sentido, tá? Mas geralmente eles sempre colocam, né, na conclusão, nas limitações do estudo que foi feito numa população chinesa. Mas é uma preocupação que eu sempre tenho, assim, boa parte desses trabalhos que estão avaliando redução de DAPT tem sido estudos em populações asiáticas, né? Se eu não me engano, o Global Leaders foi um desses estudos, o Ultimate DAPT foi um desses estudos. Então, é algo realmente que a gente precisa estar atento aí para, não sei se de fato vai se aplicar à nossa população, né? Mas, assim, comentário em aberto lá, também não vi nada sobre. Ô, Zé Augusto, eu acho que uma mensagem também desse congresso é que a delegação nossa foi realmente assistir o congresso, né? Não foi passear, não. Depois eles passearam, que eu vi. Depois eles deram uma passeada, mas assistiram o congresso, assistiram bem. Yasmin, não foram passear, não, vocês. Foram assistir o congresso, né? Eu me lembro que quando... Olha, eu tenho que falar aqui que a gente chegava na hora que abria e só ia embora quando terminava. O último dia, a gente foi embora fechando as portas com todo mundo, juro por Deus. Mas foi em Paris o congresso, foi? Que eu vi umas fotos Madrid. em Paris. Não, foi Madrid. Aí eu vi umas depois nós fotos. fomos para Paris aproveitar, né? Só se levaram a estátua, levaram a torre para lá, para Madrid. Aí eu. Já tinha pago a passagem para a Europa, tinha que aproveitar, né, professor? Tá certíssima. Muito bem, parabéns. Foi fantástico. Algum comentário mais? Eu acho que Não, são excelente. Eu acho que mensagens se tiver material, importantíssimas. viu, Souza? Eu vou ter que entrar numa reunião aqui. Se tiver material
eu acho que a de imagem vale a pena, alguma ou de Vale a pena, viu, diagnóstico, uma parte Yasmin? Você 3. Se podia tiver, preparar aí, porque eu acho que vale a pena. Vale a pena mesmo. eu não sei, função diastólica, IC É diastólica, isso. alguma coisa que tenha, alguma coisa que apareceu lá. Se vocês acharem que É. tem material, e se tiver, é ótimo. Ô, Ver uns 8 Luiz, artigos aí para revisar, já tá bom demais. legal. Não, eu Ô, tava. Souza, e eu Oi. queria elogiar Luiz pela didática, pela clareza Sim. dele da apresentação. Que aula que dá prazer de assistir, viu, Luiz? Você está de Obrigado, meu parabéns. amigo. Excelente. Poxa, obrigado, de verdade, viu? Fico feliz. Obrigado. Excelente, excelente mesmo. Faz tempo que eu não vejo assim um overview Foi muito tão bom, é bem. excelente, excelente. Tem que cobrar em euro, viu? Rapaz, parabéns. Um dado interessante é que eu estava vendo aqui de beta-bloqueador, realmente, quer dizer que aquele grupo de fração levemente reduzida, que você vê que o uso de beta-bloqueador em pacientes com IC, fração de ejeção levemente reduzida, aqui não, aqui foi pós-infarto, mas vamos botar assim, fração levemente reduzida, ele é uma indicação baixa, né? Você vê É indicação baixa. porque não foi muito bem. Na preservada, nada, né? Mas aqui ele já teve aí uma indicação, quer dizer, vamos botar aí que nascer pós-infarto, talvez valha a pena, né? O beta-bloqueador. Acho que sim, Porque a gente professor. tem indicação o inibidor de SGLT2, né? Na levemente reduzida. Mas você pode ver, beta-bloqueador e que é 2B, 2B. É, 2B. 2B. Então, quer dizer, eu acho que aí é interessante isso aí. Você vai ver que deve depois vir alguma mudança baseada nisso aí. Eu estou esperando uma meta-análise que provavelmente vai ser publicada com os pacientes com fração de ejeção preservada, né? Então, a Sim, gente vai juntar os pacientes do Reduce, vai juntar os pacientes do Abyss, vai juntar os pacientes do Reboot, do Capital e do Betami. Eu acho que tem um bom N aí, né? Eu acho que a minha impressão, em particular, só para concluir, é de que acima de 50% não tem benefício. concordo, O Reboot concordo. foi um estudo mais robusto, com N maior, né? E, Que não mostrou as curvas saem sobrepostas e persistem sobrepostas ao longo de todo o segmento, mais longo, inclusive, do que o Betami, um segmento de 5 anos. Mas eu acredito que em breve a gente vai ter uma meta-análise aí para responder isso em definitivo. e uma meta-análise tende o estudo mais robusto tende a ter um peso maior, né? Tem um peso maior. Provavelmente, como você falou aí. Muito bem. Luiz, olha, mais uma vez, parabéns, viu? Realmente, você vê, a gente ninguém viu nenhum tempo passar. Aprendi bastante, como o Zé Augusto falou aí, Luiz e André falaram. Então, tá de parabéns. Venha mais Obrigado, vezes professor. apresentar, entendeu? Obrigado E pelo já, convite. já vamos convocar o Yasmin aí para ver alguma coisa de imagem, que eu acho que tem interesse também, vai ser muito bom. Ela já está Ok? preparando aqui. Ótimo. Então, pessoal, queria agradecer a presença de todos aqui. Ó, lembrar que tem, viu, Luiz, tem estudantes de medicina, já vi aqui alunos aqui já falando, ó, foi um pouco, já discutimos isso hoje, muitos pedindo esse material seu. Eu vou mandar no Então, grupo. Vou mandar bota os no slides grupo no aí que já grupo. estão requisitando aqui já esse material, viu? Tá bom, professor. E, bem, então agradecer a presença de todos e convidar para na próxima semana, dia 28, mais uma reunião magna do nosso serviço de cardiologia, que está cada vez melhor. Né? A gente fica vendo assim, isso é bom porque isso, Luiz, é atração para participar. Quer dizer, vale a pena participar. Aqui, Perfeito. quem não participou, perdeu. Né? Você fez uma revisão fantástica aí do Congresso Europeu, como o Aurélio já tinha feito aí há 15 dias atrás. Então, parabéns aí. Obrigado, Ok? Então, professor. Muito pessoal, um obrigado. abraço a todos e boa noite e bom resto de semana. Boa noite, pessoal.